Chamada está sendo gravada. E aí, galera, tudo bom? Professor Felipe Silva aqui na área. Hoje a gente vai resolver 40 questões da banca IBFC para o concurso dos Correios, tá? Então, sem mais delongas, aí vamos começar. Já adianto para vocês que a nossa correção vai ser muito sucinta, tá? Naquilo que realmente vocês precisam para aprender a resolver essas questões aqui e também para resolver outras questões que possam vir de assuntos semelhantes, né? Então, eu separei aqui um conjunto de questões muito interessante, tá? Muito interessante para a prova de vocês, que realmente aí aborda os principais tópicos que podem aparecer na prova dos Correios. Então, vamos lá. Primeira questão aí na tela, a gente tem uma questão da banca IBFC que vai tratar sobre motores de busca, né? Então, nós temos aí, a primeira questão diz assim: considerando as estratégias de indexação e otimização utilizadas pelos motores de busca, como Google e Bing, assinale a alternativa que apresenta um dos principais fatores que influenciam o posicionamento de um site nos resultados de busca orgânica. Então, primeiro, ele está falando aqui de forma geral de qualquer buscador, tá? Então, aqui está falando do Google e está falando do Bing, beleza? Qualquer buscador de arquivo. Deu o exemplo desses dois, mas vai funcionar, em teoria, para qualquer buscador. E a questão está falando sobre como melhorar, né? Ou o que é que influencia no posicionamento de um site quando a gente está falando de busca orgânica. Beleza, pessoal. Primeiro aí a gente tem que entender que quando a gente está falando de posicionamento de site, nós temos dois tipos de posicionamento que podem ser feitos, né? Nós temos a busca orgânica. Essa busca orgânica aqui, eu digo que ela é uma busca natural, né? A pessoa, ela vai se interessar pelo site de forma natural. Então, eu gostei daquele site, por quê? Porque o site, ele me traz informações importantes, ele me causa algum bem-estar quando eu estou lendo aquelas informações, né? Ele me traz notícias do dia a dia, ou de algum assunto que eu goste, e aí ele me traz algumas informações que vão, de forma natural, vão me levar a acessar aquele site. Então, isso aí é a busca orgânica, tá? Ou mesmo, eu gostei tanto daquele site que eu vou falar para todo mundo, né, para os meus amigos aí que gostam do mesmo assunto que eu. Bora pensar em futebol, tá? Então, eu gosto de futebol, e aí eu acessei um site que me traz estatísticas de futebol de forma gratuita, que tem muita informação, eu posso compartilhar isso com meus amigos, tá? Então, isso aí é a busca orgânica. Naturalmente, eu vou, sem precisar pagar nada, divulgar aquele site, porque eu gostei do assunto, beleza? E a gente tem também o impulsionamento, né? O impulsionamento, esse aqui já é pago, tá? Quando a gente está falando de impulsionamento, nós já estamos falando de pagar uma quantia para que aquela informação, aquele site seja divulgado ou patrocinado, tá bom? Então, nós temos essas duas características. Sempre que vocês verem na prova de vocês orgânica, é de forma natural, tá? É o boca a boca, aquele site que está fazendo sucesso lá no Google e no Bing, nos resultados, porque é um site que está sendo muito comentado, que viralizou, tá? De forma natural. Isso aí é o orgânico. E o impulsionado é aquilo que a gente vai pagar para que aquele site apareça. Então, como é que eu melhoro o meu posicionamento nas redes sociais de forma paga? Impulsionando,
pagando uma quantia para o Google para ele mostrar o meu site primeiro, tá bom? Então, a nossa alternativa aí na primeira é a letra A frequência de atualizações do conteúdo no site, garantindo que o material seja recente e relevante. Por quê? Porque ele está falando para a gente aqui de busca orgânica. Então, como é que eu vou melhorar a busca orgânica? É aquilo que eu falei para vocês. De forma natural, eu vou procurar no meu site ter uma frequência de atualizações, tá? Manter ele sempre atualizado, e, além disso, garantir que esse material seja relevante. Né? Bora ver aí a B, por exemplo, ó, a quantidade de anúncios pagos que o site exibe, influenciando diretamente o seu posicionamento nos resultados orgânicos. Anúncio já está levando a gente aqui para o impulsionamento pago, tá? Então não é mais orgânico, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então aí você já consegue ir excluindo alternativa por alternativa, tranquilo? E aí a gente já vai facilitando o nosso aprendizado, tá? Letra C diz o seguinte aqui, ó, extensão do domínio do site, por exemplo, .com, .net, será que isso daí influencia se o site é .com, se o site é .net? Determina a autoridade do site, tá? Não necessariamente, tá, pessoal? Em relação à busca orgânica, não vai determinar muito se o site é .com, .net, tá? A cor predominante no design do site, que deve estar alinhada com as preferências de cor do algoritmo do motor de busca. Não, tá? Os motores de busca não têm preferência de cores, tá bom? Então, a gente não vai ter essa característica aí, o Google, ele prefere a cor vermelha, então, se eu colocar o meu site em vermelho, ele vai mostrar mais esse site. Não existe isso. Então, realmente, quando a gente está falando de orgânica, a letra A é a letra que está mais correta, tá? É a nossa alternativa certa. Segunda questão. Quanto aos browsers, tá? Quanto aos browsers de internet, analise as afirmativas abaixo de valores de verdadeiro, V, né? Ou F, falso. E assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. Então, bora analisar aí, ó. Tanto o Firefox como o Internet Explorer permitem o uso do protocolo HTTPS. Estamos falando aí agora daquela parte de internet que aparece lá no seu edital, né? Então, tanto o Firefox como o Internet Explorer permitem o uso do protocolo HTTPS, sim, tá? Por quê? Esse protocolo aqui é o protocolo de transferência de sites, texto e hipertexto. E todos os navegadores de internet, eles são compatíveis com esse protocolo. Quando a gente tem aqui o S, esse S representa que esse protocolo, ele é um protocolo mais seguro, né? Então, a segurança nesse protocolo, ele pode aparecer com e sem o S. HTTP já representa um protocolo para transferência de sites, texto e hipertexto. Quando eu tenho o HTTPS, quer dizer que é uma versão do protocolo que traz mais segurança na hora do acesso àquele site. Tranquilo? Então, essa daqui está verdadeira. Então, a primeira afirmativa aqui nós temos que ela é verdadeira. A segunda, o Chrome é o único browser que não permite que seja utilizado numa intranet. De cara que já está falsa, né, pessoal? Por quê? Intranet, esse prefixo intra aqui, ó, a gente entende que é uma rede interna. Uma rede privada. Que só vai funcionar dentro de uma organização, de uma empresa ou de um órgão público. Então, é uma rede mais segura, ela é fechada, ela só funciona lá dentro daquele prédio, tá? Só que a tecnologia utilizada pela intranet é a mesma da internet. A tecnologia, pessoal.
O computador, o celular, tá? Os navegadores de internet ou os browsers, como veio falando a nossa questão, né? Eles são os mesmos, tá? Eles são os mesmos que são utilizados numa intranet e numa internet. A diferença é que a intranet ela tem uma regra em que eu só posso acessá-la se eu estiver dentro daquela empresa, tá? Então, imagina uma loja de departamentos. O funcionário ele só consegue acessar o estoque se ele estiver acessando o computador da loja, né? Com certeza você já tiver essa experiência. O funcionário diz, olha, eu vou só consultar aqui, né, rapidamente aqui para ver se tem no estoque. Se ele tiver da casa dele, ele consegue acessar o estoque da loja? Não consegue. Só se ele estiver dentro da loja, naquele computador que está lá. Então, aquilo é uma intranet, tá? Uma rede interna, uma rede privada. Mas o navegador funciona de forma igual, porque a tecnologia é a mesma tecnologia da internet. Então, aí, letra B, tá, pessoal? Verdadeiro e a segunda é falsa. Tranquilo? Primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Vamos continuar aí na terceira questão. Quanto às ferramentas de busca e navegadores, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, vamos ver aí. Primeira, a afirmativa. Um dos concorrentes da ferramenta de busca do Google é o Bing. Perfeitamente, tá? Então, aqui muito tranquila. É o padrão da banca de vocês ser mais direto, né? O padrão da banca IBFC é ser mais direto. E aqui nós temos duas afirmativas corretas. O Google é um buscador de arquivos e o Bing também é um buscador de arquivos. Outro que poderia aparecer aí, professor, é o Yahoo, né? Como um buscador de arquivos ou ferramenta de busca ou motor de busca. Então, essa daí está correta. Segunda, para usar uma ferramenta de busca no navegador, preciso instalar software específico. Então, para mim, usar uma ferramenta de busca no navegador, eu preciso instalar um software? Não. Eu só preciso acessar o site, né? Para mim acessar o Google, o que essa afirmativa está dizendo para a gente? Para mim usar o Google, eu preciso instalar alguma coisa a mais. Não. Eu só preciso ter um navegador de internet, que a gente viu aí na questão passada, que pode ser o Chrome, pode ser o Edge, pode ser o Opera, tá? Pode ser o Safari. Todos esses daí são navegadores de internet e basta eu digitar aquele www.google.com, eu já estou usando o buscador de arquivo. Então, não preciso instalar nenhum software específico. Eu só preciso acessar. Isso aqui está errado. Ó. Software específico é o erro, tá? E a terceira assertiva, um dos navegadores mais utilizados no mundo é o Mozilla Firefox. Perfeitamente, tá? O Mozilla é um dos navegadores mais utilizados, juntamente aqui com o Chrome, que apareceu na questão passada, o Edge, que é um navegador padrão do Windows, o Opera, que é um navegador de internet também, o Safari, que é dos dispositivos da Apple, né? Então, nós temos todos esses navegadores de internet aí, podem aparecer na prova de vocês. Sendo assim, letra C, apenas as afirmativas 1 e 3 são tecnicamente verdadeiras. Beleza? Tranquila, né? Terceira questão, muito tranquila.